todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Estamos no ar. Deu um desequilíbrio aqui, sumiu o Isaac, mas estamos aí. Chegamos à marca quase a 147 mil mortos e vamos superar, ainda hoje, com os números que estão chegando aqui para a gente, do consórcio da imprensa, infelizmente, números trágicos de 5 milhões de infectados. Esse é o retrato da pandemia aqui no país e as pessoas continuam, a gente sempre falando, as pessoas continuam se abraçando ao vírus, né, achando que tudo acabou, que a vacina já não precisa mais de vacina, etc, etc. Tem muita coisa para a gente falar hoje, tem coisas que me indignou profundamente, como aquela ação contra o Magazine Luiza, porque o defensor da União pediram 10 milhões do Magalu, por ter feito o trainee, né? A adoção de programas para negros, para trainee, seja uma atitude racista, uma atitude esdrúxula, absurda, autoritária desse defensor público, que está ganhando o repúdio de todos os seus companheiros. Mas vou começar falando da família Bolsonaro. A situação não está boa para a família Bolsonaro, não. O Frota, que andava meio sumido, lembra? Nunca mais tinha ouvido falar no Alexandre Frota. Mostrou à Polícia Federal dados que ligariam o Dudu Bolsonaro a esquema de fake news. Uma coisa que todo mundo desconfia faz tempo, mas agora ele vai lá com dados. Aliás, estava sumido o Alexandre Frota. Sumido mesmo, e agora, né, retorna em grande estilo. O Capitão Corona continua a ser atacado pelo seu gado, né, aquela Sara, sei lá o quê, ou até o Malafaia, e esse pessoal todo, xingando, eu acho que até Olavo de Carvalho, pela escolha dele o substituto lá no Supremo do ministro, do decano, Celso de Mello, que sai agora, na próxima semana. E Cássio Nunes, que é piauiense, que foi conversar hoje com os senadores e tal, papai e tal, mas ele, vamos chamar de uma reunião evangélica aqui em São Paulo, que ele esteve aqui em São Paulo no Sírio-Libanês, né? Foi fazer por rotina, uma revisão médica, depois de companhia de vários companheiros, ministros, Damares, etc, etc. Calma, pessoal, fazendo média com seu público, que o próximo ministro, sim, do Supremo, em junho ou julho do ano que vem, será não só terrivelmente evangélico, como um pastor evangélico. E até falou o seguinte: já imaginou iniciar aquelas sessões do Supremo, todo mundo orando? Ele se esquece que nós temos um Estado laico. Ele se esquece de muita coisa ou quer passar por cima, né, como um trator ditatorial. Ele também foi falar mal do MST e tomou uma invertida muito legal que a gente vai falar aqui, insinuando que o pessoal do MST é um grupo de terroristas. Mal sabe ele o valor que tem o MST nesse país, por causa de um vídeo que foi divulgado, que não é do MST. Vamos falar também disso. Hoje é dia, eu já falei outro dia aqui, não falei desde a semana passada, que começou o programa na semana passada, falei ontem. Hoje é terça-feira, o programa começa de segunda a sexta, que é um mês de craques. Pelé vai fazer 80 anos, Garrincha, Careca, Falcão, Bob Charlton, Maradona. E falando em craque que faz aniversário no mês de outubro, temos um craque que vem lá do Crato, no Ceará, o queridíssimo companheiro Chico Sá, que hoje faz 58 anos. Parabéns para ele, parabéns. Depois vamos colocar até um vídeo do Chico Sá, que eu acho formidável, inteligente, necessário. É um craque, então está na lista dos craques nascidos em outubro. Vamos falar também do Ulisses Guimarães, tá? 104 anos estaria fazendo o
saudoso, né? Saudoso Ulisses Guimarães. Vamos falar sobre a eleição americana, que o Biden já está jogando, mas lá, olha, a última pesquisa, se não me engano, posso estar errado, hein? 57-41, pesquisa do CNN, tá bom? Vamos falar da morte do guitarrista, os maiores guitarristas do mundo, holandês, mas criado nos Estados Unidos, o Van Halen, que morreu agora, a notícia chegou, aos 65 anos, câncer de garganta, que já lutava contra isso há muitos e muitos anos. A música, o rock está de luto. Vamos falar de Altemar Dutra. E tem uma coisa também que eu quero falar logo de cara aqui, que é um absurdo. Primeiro vou dizer, você pode participar 11 992 030506, tá? Pum, participe que a gente bate aquela bola. Mas o que eu queria falar é do cancelamento de debates aqui em São Paulo. Record, SBT, CNN, que coisa estranha, né, torcida brasileira? Aí eu pego aqui o nosso querido Ricardo Couto, que eu citei ontem, que diz o seguinte: Russomano segue receita do amigo Bolsonaro e passa longe dos debates. Em Operação Casada, o candidato Celso Russomano, do Republicanos, e a Record TV, ambos ligados à Igreja Universal do Reino de Deus, anunciaram na tarde desta terça-feira que desistiram dos debates, marcados para o primeiro turno da eleição municipal de São Paulo. A Record cancelou, aí veio também agora a CNN, o SBT, quer dizer, é a tática que o Bolsonaro usou e deu certo, né? Foi a estratégia usada por ele, lembra aqui o querido Ricardo Couto. Vamos lá, vamos falar aqui dessa coisa completamente absurda desse defensor público, que é um songamongo. Quer ver uma coisa? Olha aqui. Deixa eu ler direitinho a ação contra a Magazine Luiza causa mal-estar. Vou ler a revolta. A ação contra o Magazine Luiza causa mal-estar aos defensores. É constrangedora. O Grupo de Trabalho de Políticas Étnico-Raciais da Defensoria Pública da União emitiu uma nota técnica repudiando a ação civil movida pelo defensor Jovino Bento Júnior, contra a Magazine Luiza, acusado de promover marketing de lacração com um anúncio de um programa de trainee destinado a candidatos negros. Dentro da entidade, que é da Defensoria Pública da União, o processo contra a empresa provocou forte mal-estar entre os defensores, que classificaram a medida como péssima e muito constrangedora. E um dos argumentos que ele usou, ele se baseou, sabe em quem? No Sérgio Camargo, aquele translocado, arrogante, racista da fundação lá da Fundação Palmares. É um negócio impressionante. Ele cobra, a Defensoria Pública quer que a empresa pague 10 milhões de reais por danos morais coletivos. Diz que o programa de trainees é um atropelo dos direitos sociais dos demais trabalhadores. Olha, quer saber de uma coisa? Chega uma hora que eu não sei se eu fico triste, tenho vontade, não sei de que, de chorar às vezes, de lamentar muito, porque é um negócio, como tem gente mesquinha, medíocre, é como o Darcy Ribeiro falou uma vez lá no Roda Viva, essa classe média, que esse Jovino é classe média, é sem vergonha, sabe? Aí tem uma atitude dessa de perseguição racista, é um absurdo, é um absurdo. Vamos falar aqui do MST, que também está sendo perseguido. Falar em perseguição, o MST reagiu aos novos ataques do Capitão Corona. O alvo principal dessa vez foi um movimento, foi botar um vídeo, que ele não botou o vídeo, mas não disse de onde era, como é que era, mas insinuou, dizendo que seria do MST. Um vídeo que mostra supostos manifestantes do MST encapuzados confrontando a polícia. Ele atiçou, né, o pessoal dele, né, foram terroristas, criticou a luta pela reforma agrária. O João Paulo Rodrigues, do MST, respondeu muito bem, desmontou a farsa, e parabéns para o João Paulo Rodrigues. Aliás, meu grande abraço para o querido Joba, teve o falecimento da sua mãe recente, querido Joba lá do MST. O João Paulo Rodrigues explicou que o vídeo não é do pessoal do MST,
e sim da Liga Camponesa de Rondônia e não do movimento dos sem terra. Terrorismo é o que seu governo faz, disse João Paulo Rodrigues. Libera porte de arma, deixa o povo passar fome e o Pantanal pegar fogo e diz que a Covid-19 é gripezinha. O capitão Corona, que é inimigo declarado da reforma agrária, diz isso porque é inimigo declarado da reforma agrária. Continua o João Paulo Rodrigues. O MST defende a função social da terra e da propriedade. Nos assentamentos do MST são produzidas toneladas de alimentos orgânicos livres de agrotóxicos. Reforma agrária, conclui João Paulo Rodrigues, se resolve com a terra e não com a criminalização dos movimentos populares. Daqui a pouco vou dar uma boa notícia falando em MST, Armazém do Campo, que vende os produtos do MST, que você que está nos assistindo, você que acompanha os programas jornalísticos da TVT, da Rádio Brasil Atual, vai poder contribuir para que a gente continue. Já já eu vou contar para vocês como vocês podem fazer. E aí vocês vão ter descontos nos armazéns do campo. Já já eu conto essa bela novidade que surgiu a partir de hoje. Vamos dar voz ao nosso pessoal. O Isaac sumiu, por isso que no início eu fiquei me titubeei um pouco aqui, porque o Isaac desapareceu. Então ele sempre fala, vai tá acabando, eu vou ter que controlar tudo hoje aqui. A câmera, computador, o tempo, aquele, como diria na linguagem de futebol, bater o córner e cabecear. Falando em bater o córner e cabecear, quero lamentar aqui também a morte do Dalmo Pessoa, que foi um jornalista muito conhecido durante muitos anos aqui em São Paulo, participou muito daquelas mesas redondas famosas da TV Gazeta, em companhia do Avalone, Milton Neves, sei lá o que e tal. Tá. Agora o Isaac voltou, hein, gente? Já falou assim, estou por aqui. Isaac está vivo, vivíssimo. Então, meus pêsames e meus sentimentos à família do Dalmo Pessoa. Que foi até político depois e tal. Paulo tinha 78 anos. Paulo Mato Grosso de Salvador, e por falar em Celso de Mello, ele vai deixar o STF pela porta dos fundos. Se acovardou e não vai votar pela suspeição de Moro no caso Triplex. César de Salvador, olha, estamos nessa não só pelas forças da elite. Ele fala do Palocci, o Gabriel do Belenzinho, muito triste com a não união das esquerdas. Elaine Monteiro de Guarulhos, manda um beijo para minha mãe, Dona Jerusa de Guarulhos. Dona Jerusa, um grande beijo, vocês são de Guarulhos, né? E o Francisco de Salvador, somos todos Pedro Zambardo. O Alexandre Frota, que estava sumidaço, já foi aliado no início, né? Fazia campanha para família Bolsonaro, era um e cara, e depois brigou, desapareceu, se lutou. Agora é inimigo feroz. Aliás, o que tem de inimigo feroz agora, olha o Malafaia xingando o capitão Noronha. Ele resolveu agir contra o 03. Segundo a coluna Painel da Folha, o Frota entregou à Polícia Federal dados que ligariam o Dudu Bolsonaro ao esquema de fake news, tá? Ele afirma que o Frota afirma que foram identificados nesses documentos que ele entregou endereços eletrônicos do 03. Entre os endereços estaria o e-mail oficial do Dudu. O advogado, a família não falou nada. Vamos lá, vamos tocando o bonde, vamos falar aqui do Ulisses Guimarães. 104 anos hoje do nascimento de Ulisses Guimarães, do senhor Diretas. Ele nasceu aqui em Tirapina, interior de São Paulo, morreu aos 76 anos, aquele desastre de helicóptero, estava em companhia da mulher, estava o Severo Gomes também, senador, né? Ele foi eleito 11 vezes deputado federal e foi um dos líderes pelas diretas já. Foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte, os mais velhos vão lembrar muito bem disso, teve uma atuação muito importante. E vamos lembrar, já que até 5 de outubro se deu esse trecho que a gente separou do discurso de Ulisses Guimarães, 5 de outubro de 1988, na sessão de encerramento da Constituinte. Foi um discurso emocionado que ele fez, né? Ele que liderou, né, a nova Constituição, a promulgação da nova Constituição. Então, vamos lá, relembrar 104 anos de Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria.
conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Tá aí, estamos falando, homenageando, lembrando de Ulisses Guimarães, que faria 104 anos hoje. Aquela boa notícia que eu falei para vocês é que, se você entrar lá no catarse.me/TVT, você vai ter todos os dados disso que eu estou falando. A partir de agora, quem contribuir com R$ 35 ou mais, a cada mês ganhará desconto nas lojas do Armazém do Campo, do MST, que vende produtos orgânicos, livres de agrotóxicos e com preços muito legais, preços muito justos, tá? É a boa notícia para quem participar, catarse.me/TVT. Vamos ver se tem mais aqui, ó. Vamos ver. O Isaac voltou, mas não fala nada. Vamos ver. Vamos ver aqui. Pedro Neto de São Caetano do Sul. É fácil Trump falar não tenho medo da Covid, quando se tem a melhor assistência médica hospitalar. Será que os milhões de infectados têm os mesmos recursos que ele tem? E os 210 mil que morreram não mostram a gravidade dessa doença? Ele é um cínico. E vai tentar se aproveitar do fato de estar contaminado, que está se recuperando, na campanha, dizer que ele teve, superou e o Biden nada. Você vai ver, ele é capaz de qualquer coisa, mas está tomando uma tunda nas pesquisas. Então, tunda. Augusto, será que a dona Luísa Trajano abrisse seleção para todo mundo e dissesse para os brancos, você não preenche o perfil da empresa, seria chamada de racista? Paulo César de Santo André, fala do Taiguara, grande compositor e excelente cantor. Algumas obras suas, Cavaleiros da Esperança, que as crianças brinquem sob o muro. Hoje, onde me encontro, o sonho não acabou. Não, eu sempre falo do Taiguara. Foi um excelente compositor e cantor, comunista, amigo do Prestes. O pai era uruguaio, grande tocador de bandoneon e tal. Mas espero sempre um gancho, né, uma efeméride para falar dele. A Mauri Colovati de Santo André, fora Bolsonaro e Paulo Guedes, que só falam em privatização. Pedro Luiz Jazulaite, de Guaianazes, terrorista não é o MST, é o Capitão Corona, que quando estava no Exército foi preso por planejar atentados à bomba aos quartéis por aumento de salário. Vamos lá. Tirar essa nota aqui que não vai dar tempo. Vamos falar dos números da pandemia certinhos. Quase 147, 147.908 é o número certo de óbitos por causa da Covid-19. 146.908 em todo o país. E o número total de infectados, 4.946. A média móvel de casos caiu 9% em comparação com 2 semanas atrás. O número de mortes subiu em 4 estados, Sergipe, Ceará e, como sempre, infelizmente, Amazonas e Roraima. 16 estados, mais o Distrito Federal, apresentam estabilidade. A média de morte caiu em 6 estados. Ontem eram 10 estados com o número em queda. Em São Paulo já são 36.490 mortos pela Covid-19. E o total de infectados, 1.010.000. Vamos falar da eleição nos Estados Unidos, onde o Biden, que é um meio picolé de chuchu também, mas comparando um com o outro, salve o Biden, né? Não sei, democrata, não sei, tem um histórico político e tal. Mas, bom, como diz o outro, não tem tu, vai tu mesmo, né? Vamos lá. Muito melhor que esse palhaço, esse conceito perigoso, né? Até para o futuro da humanidade, presente da humanidade e futuro da humanidade, capaz de apertar uma bomba, de jogar uma bomba atômica, sei lá onde. E quem deve estar preocupado, se talvez não tenha lugar para fazer o hambúrguer,
É o filho do Bolsonaro, né? Porque se o outro perde, ele que fazia hambúrguer lá os caras craquem, fazia hambúrguer, vai perder a boquinha, não sei, vai fazer hambúrguer por aqui, então. 4 milhões, a eleição lá é meio difícil de entender, viu, gente? É meio difícil de entender. Tem nada, colégio eleitoral, muito diferente da nossa. Para vocês terem uma ideia, 4 milhões de americanos já votaram para escolher o próximo presidente. 4 milhões de pessoas já votaram. O número é muito maior que o registrado no mesmo período da eleição de 2016. Impressionante. O sistema eleitoral americano permite o voto antecipado pelo correio ou pela urna. Tá. O John Biden aumentou ainda mais a vantagem. 57-41, tá aqui, que eu falei no início do programa, estava de cabeça. A diferença entre o democrata e o Trump subiu de 14% para 16%. Essa pesquisa aconteceu nos primeiros dias, entre 1º e 4 de outubro, com 1.205 adultos, tá? Pesquisa CNN. Vamos falar do Chico Sá, que eu falei, levantei a bola dele no início do programa. Craque, nasceu em Crato, no Ceará, escritor, jornalista esportivo, figura, é um intelectual. O Chico Sá é um intelectual. É um sujeito que faz bem para todo mundo, quando escreve, quando fala, quando pensa. Tem tiradas muito inteligentes, de bom humor e tal. A gente separou um trechinho de uma fala dele, quando ele explica a expressão criada por ele, macho jurubeba. Vamos ver e ouvir. Para ser esse macho jurubeba que eu falo, que é o cara que não negocia com o mundo dos cremes, não tem essa, não tem frescura com a roupa, é o cara que usa no máximo... hoje qualquer homem tem uma sua necessaire nas viagens e tal. Esse era o cara que tinha aquela capanga e no máximo um cortador de unhas, uma latinha de minâncora para quando algum cravo mais revoltoso o atrapalhasse nas viagens e nada mais. Parabéns, Chico Sá, 58 anos. Vamos lá? Vamos falar de Altemar Dutra. Cantava pra chuchu, uma voz maravilhosa, grande trovador, né? O rei do bolero. Morreu cedo, morreu do coração aos 43 anos, durante uma turnê pelos Estados Unidos. Ele gravou muito sucesso naquela dupla, Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Mas olha, a voz dele era maravilhosa. Conhecido como Trovador das Américas. Vamos relembrar um trecho de um enorme sucesso dele, um dos maiores sucessos dele, talvez o maior, Sentimental Demais. Vamos lá. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual, por isso é que se diz, como ele é sentimental, romântico é sonhar, e eu sonho assim. Tá aí nossa homenagem, estamos lembrando Altemar Dutra, que completaria 80 anos hoje, 80 anos, e morreu aos 43. O tão aguardado julgamento da Carol Soberg, jogadora do vôlei de praia, não ia acontecer hoje, ninguém sabe quando vai acontecer mais. A decisão foi tomada pela manhã, poucas horas antes do julgamento. Ela poderá sofrer uma punição de alguns jogos e também uma multa em grana, né? Mas foi interessante, parabéns ao pessoal da ABI. Duas entidades, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e o Movimento Nacional de Direitos Humanos, pediram para ser parte do julgamento. Parabéns. Essa participação é prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Em função disso, o relator do processo resolveu não suspender o julgamento e agora ninguém sabe quando será. Estamos com Carol Soberg. Às 8 da noite tem o Central do Brasil, que eu sempre recomendo a vocês, programa muito legal. A pauta é um programa produzido pelos movimentos populares e a pauta é feita por sugestões dos telespectadores. Vamos ao momento cobrança? Vamos ao momento cobrança. 937 dias do assassinato da execução de Marielle Anderson. Vou repetir.
937 dias de execução de Marielle Anderson. E nada. É um negócio inacreditável. E a gente não sabe ainda quem mandou matar e por que mandou matar Marielle Anderson. E o porteiro das Vivendas da Barra, lembram? Que Vivendas da Barra, onde morava o ex-capitão, o capitão Corona, alguns milicianos, alguns filhos dele, né? Aquela coisa do interfone, PPP, falou, então, muito bem. Se pirulitou, sumiu, ninguém sabe dele. E os 13 celulares do ex-capitão miliciano Adriano, que foi assassinado lá em Salvador. 13 celulares. Para que ele ligava, quem ligava para ele, houve a perícia e ninguém falou mais nada. Só vou registrar aqui, já falei da Carol, deixa eu ver se tem mais aqui o nosso pessoal. Se tiver eu falo, que daqui a pouco está acabando, né? O programa passa rápido, tá um calor danado, gente. Romário vai apoiar o Paes, uma entrevista, falou que ele iria apoiar o Crivella, mas o Romário também na política, eu vou te contar, no futebol foi grande. Romário de Santana do Parnaíba, atitude de Celso Russomano que vamos ter nessa eleição é a coisa do capitão Corona, essa coisa de não ter mais debate. Jeane de Salvador, saudações, sou fã do programa. Quero parabenizar os deputados que obstruíram a sessão hoje na Câmara dos Deputados em Brasília em prol da MP 1000, pedindo a volta dos 600 reais. Eduardo de Salvador, agora o Trump não irá aos debates, voltará curado. Não, ele não usou cloroquina, não. Jackson Dourado de Salvador. Beatriz Lula Piguim, boa noite, meu amigo. Tá difícil, sabemos onde estamos, mas não sabemos onde vamos parar. Exatamente, não sabemos onde vamos parar. A situação que eu falei, depois que a gente vê esses casos aqui, como desse defensor público, né? A gente fica transtornado com a maldade, com a perseguição, com as pessoas. E outra coisa, atacar o MST. O capitão Corona não tem a menor ideia do que foi. Não quer saber também, ele é contra a reforma agrária, né? Aí fica atacando o pessoal do MST. Muito bem, gente. Como sempre, a gente acaba o programa com música de melhor qualidade possível, sempre pegando, respeitando o isolamento. Gente que está numa casa, o outro está numa outra casa. Faz tempo que eu não coloco aqui o projeto da nossa querida Mônica Salmazo, o O de Casas, né? Ontem eu coloquei o João Bosco, foi sensacional, cantando Heróis da Liberdade, do Silas de Oliveira. Hoje voltamos com o projeto O de Casas, com a Mônica Salmazo, e o músico mineiro, que é excelente, o Sérgio Santos, tem uma parceria longa de mais de 200 canções. Eles vão cantar, interpretar pra gente, ele no violão, mas canta também, Ganga Zumba, dele, Sérgio Santos, e do grande letrista Paulo Sérgio Pinheiro. Com Mônica e Paulo Sérgio, nós terminamos o Papo com Trajano de hoje. Amanhã vamos falar muito de futebol, que tem rodada no Brasileiro. Na sequência, depois de Mônica e Paulo Sérgio, você fica com o seu jornal ao vivo. Um abraço e até amanhã. Depois da calunga vem o mar. Foi pro Canjerê de Zambiapongo, no terreiro grande de Oxalá. Cangaçuba foi pra Ruanda, mas foi sabe quem mandou chamar. Olha a lua branca de Luanda, vê Ganga Zumbi no seu lugar. Cadê Zumbi, meu acude? Cadê Zumbi, meu mundo amor? Cadê Zumbi, o lounge de meu sindorere que era o amor? Cadê Zumbi, meu